Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1, fique de pé no seu lugar. Toda a igreja. Verifique se perto de você tem alguém sem a palavra e mostra para esta pessoa onde que nós vamos ler. Está escrito assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Você crê que esta palavra é a verdade? Então faça todo o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir mais ainda, porque nós não estamos aplaudindo um time de futebol, nem um cantor, nós não estamos aplaudindo um ídolo qualquer, mas nós estamos aplaudindo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então aplaude, aplaude mais ainda, e enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Diga mais alto esse glória, mais alto do que um grito de gol. Diga bem alto, glória, 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 porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Ó Deus Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós, e que a tua palavra produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. O rei Davi, e nós podemos dizer que Davi foi ungido rei e considerado por Deus rei de Israel antes de tomar posse do trono. Amém? E Davi, ungido, mas ainda não empossado como rei, ele tem aquela vitória tremenda, retumbante, sobre o campeão dos filisteus. Ele vence Golias, corta a cabeça do gigante, fica com a espada enorme daquele gigante, como um troféu de guerra. E a fama de Davi, por causa daquela vitória, se estendeu por todo Israel e passou as fronteiras de Israel. Quando Davi volta vitorioso da guerra, Saul, o rei que ainda estava empossado, ouve as mulheres de Israel cantando um cântico que dizia: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E por causa desse cântico que chegou no ouvido do rei Saul, ele decidiu, por ciúme, matar Davi. Mas acontece que Davi já tinha sido empossado por Deus como rei, ainda que não estivesse sentado no trono. Mas Saul já pretende matá-lo antes que isso aconteça. E agora a gente vai ver que o Espírito de Deus que estava sobre Saul sai de Saul e ele passa a ser atormentado por um espírito mau. Quer dizer, ou a pessoa está com Deus ou está com o diabo. Ou a pessoa trabalha a favor de Deus ou ela trabalha contra Deus a favor do diabo. E Saul agora vai começar a trabalhar contra os planos de Deus, sendo um instrumento do diabo. E como instrumento do diabo ele passa a ser atormentado por um espírito mau. É um problema quando a pessoa se afasta do caminho e quando a pessoa sai fora da direção de Deus, porque aquela bênção que estava sobre a pessoa é retirada
e no lugar vêm os espíritos maus, porque uma pessoa nunca fica sozinha. O nosso corpo é uma casa e alguém vai habitar dentro da casa. Ou é o Espírito Santo de Deus, ou é o espírito das trevas. Amém, igreja? A pessoa nunca diz, eu não sou nem da igreja, nem do diabo. Porque alguém está morando dentro da pessoa. E o rei Saul agora está sendo atormentado por um espírito maligno, e ele está sendo um instrumento de Satanás para destruir Davi. E ele começa a perseguir Davi por toda parte. Mas Davi, ele já tem a unção e a bênção de Deus. Porém, ele foge para não ser morto antes da hora. Recebe ajuda do próprio filho de Saul, recebe ajuda da filha de Saul, recebe ajuda do sacerdote de Israel. Então, tudo está cooperando para que ele não seja alcançado nem atingido. E por que começaram essas lutas para Davi? Por causa da vitória que ele teve contra Golias. Por que a perseguição veio contra Davi? Porque ele recebeu a unção de Deus. Por que Saul está querendo matar Davi? Por causa das bênçãos que estão se espalhando por todo Israel, e pelo cântico das mulheres que dizia, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então preste atenção, você que está ouvindo. Não resta dúvida nenhuma. Desde o dia em que você resolveu enfrentar o Golias desse século, desde um dia em que você falou, eu vou lutar contra o diabo, e você teve vitória contra Satanás, desde aquele dia em que você começou a contar as bênçãos que Deus foi derramando sobre a tua vida, e essas bênçãos ficaram conhecidíssimas na igreja, e até na tua casa, na tua parentela, e extrapolou até os limites da tua casa, até a tua vizinhança ficou sabendo das bênçãos que você recebeu de Deus. Desde aquela hora, o inimigo ficou furioso. O diabo decidiu que ele vai te destruir, que ele vai interromper a tua marcha, que o diabo já planejou uma queda violenta na tua vida. Mas preste atenção nisso que você vai ouvir agora. Não tema, porque desde o dia em que você passou a servir esse Deus, a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. O diabo não vai poder te tocar. Você é ungido de Deus. Todo o universo vai cooperar para que você tenha vitória em nome de Jesus Cristo. Ainda que o diabo te persiga, te cerque, ele não vai ter vitória contra a tua vida. Davi, ele está debaixo da proteção de Deus. Ainda que todos estão contra ele, e de repente ele se vê sozinho, vagando no deserto como fugitivo, habitando no meio de serpentes e escorpiões e procurando refúgio em lugares que ele nunca tinha imaginado que deveria ir. Veja, ele acaba indo até além da fronteira, uma cidade chamada Gat. Há um rei que era inimigo dele, ao rei Aquis, e ele vai pedir ali uma pousada por algum tempo. E ele está lá dentro daquele palácio, como um exilado. Mas Davi sabe que o lugar dele não é ali, do lado de lá da fronteira. Davi também sabe que o lugar dele não é ali naquele palácio. Davi sabe que o lugar dele é ali no meio do povo de Deus, junto aos seus. Davi sabe que ele tem que retornar, que ele está fora dos limites da bênção. E quando uma pessoa fica fora dos limites da bênção, por mais proteção que ela tenha, ela acaba correndo perigo. E veja o que acontece dentro do palácio do rei Aquis. Os servos daquele rei, filisteu também, portanto inimigo de Davi, chegam para o rei e diz: esse Davi não é aquele rei de Israel. Veja, ele ainda não era empossado rei, mas o inimigo considera Davi como rei. Não é ele o rei de Israel? Não é sobre ele que as mulheres de Israel cantam: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares? O testemunho. A bênção de Davi ultrapassou a fronteira e ficou conhecida também ali na terra dos inimigos. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 12.
E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Davi passou a ter medo. Por que ele passou a ter medo? Pelo mesmo motivo que Saul o perseguia. Ou seja, a vitória que ele teve contra os inimigos, o mesmo cântico, olha que coisa interessante. Davi fugiu para outro país, atravessou a fronteira para que ele ficasse em segurança, mas ali dentro do palácio do rei Aquis, mencionam o mesmo cântico que cantavam em Israel, em Jerusalém. Não é este o Davi? Não é sobre ele que cantam: Davi matou 10 milhares, Saul apenas alguns milhares, mas Davi 10 milhares. E Davi, quando ouviu estas palavras, ele temeu muito diante do rei Aquis, o rei de Gate. Ele teve muito medo nessa hora, igreja. Por que Davi está em perigo? O perigo que ele tem agora é muito maior do que aquele perigo quando ele estava fugindo de Saul. Porque ele saiu dos limites da bênção. Vê se você compreende isso. Ele saiu do território de Israel e foi se abrigar, foi procurar refúgio no palácio do inimigo. Dá para alguém buscar refúgio no inferno? Dá, igreja? Você pode buscar socorro num terreiro de macumba? Dá para se esconder dentro do cemitério? É o que Davi está fazendo. E por que Davi está fazendo isso? Porque ele temeu muito. Porque ele saiu do limite, do território da bênção. O que isso quer dizer? Quando a pessoa sai da igreja, quando a pessoa deixa o caminho, aí ela vai procurar refúgio em outro lugar. Mas ela não vai encontrar refúgio em outro lugar, ou em outra religião, ou em outra denominação. Porque o problema não é a pessoa mudar de localização. Coloque isso na tua cabeça. A pessoa fica pensando: na Paz de Vida não está legal não, vou procurar outra igreja mais legal. Não está aí. A solução não é o local físico onde você se encontra. Não é mudando de território que a tua vida vai melhorar ou que a tua vida espiritual vai deslanchar. Porque você vai ver que a vida espiritual de Davi aqui, ela declina, ela cai. Olha só, ele temeu muito. Por que ele temeu muito? Porque ele está fora do território da bênção. Porque ele está em outro território que não é o lugar dele. A pessoa pensa que mudando de igreja a vida dela vai melhorar. A pessoa está enganada. A pessoa acha que ela vai ser mais espiritual mudando de denominação. Ela está enganada. Davi pensou que estaria seguro lá no palácio do outro lado da fronteira, mas ele estava enganado. E agora ele continua caindo. Porque quando ele ouve que os ministros do rei Aquis estão contando os feitos de Davi, não é esse o Davi? Aquele sobre o qual todos cantam em Jerusalém, que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. O testemunho acompanha a pessoa. Onde a pessoa vai, o testemunho acompanha. Às vezes alguém diz assim: não, eu vou mudar de igreja, que assim ninguém fica sabendo da minha história, eu começo tudo de novo. É verdade ou não é? A pessoa fala: eu vou mudar de igreja e começar tudo outra vez. A pessoa está enganada. Porque a reputação da pessoa vai acompanhando por onde ela vai. Às vezes chega alguém aqui pedindo entrada na Paz de Vida, e mesmo que a gente não peça informações da pessoa, não demora muito, chega alguém para dizer: olha, esse fulano eu conheço, ele era de uma outra igreja, e ele aprontou isso, aprontou tudo isso lá. A reputação acompanha. Segue a pessoa. Reputação tanto má como boa. No caso de Davi, a reputação dele é boa, porque ele não feriu milhares, ele feriu 10 milhares. O problema é que ele está na casa do inimigo agora. Imagina, ele está com a espada de Golias, porque ele antes de fugir levou a espada de Golias, aquela espada gigantesca, não havia outra espada igual àquela. Golias era um campeão dos filisteus, ainda que ele mesmo não fosse filisteu, mas ele era um soldado mercenário a serviço dos filisteus. E esse rei aqui de Gate é um rei filisteu.
E Davi está dentro do palácio do inimigo. Veja, tudo acompanhou, a reputação é boa, mas o acompanhou. Porém, como ele está fora da direção de Deus, aquela reputação que seria uma bênção, acaba sendo um perigo para Davi. Diz aqui a palavra: considerou Davi estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Quando a pessoa está fora da direção de Deus, fora do território de Deus, qualquer coisinha é motivo para medo dentro dela. Por isso, meu querido, não fique pensando que vai ser em outro lugar que a tua vida vai melhorar. Não pense você que mudando de igreja, de denominação, de cidade, de país, a tua vida vai melhorar. Porque eu te digo, a tua bênção está aqui dentro da casa de Deus. É aqui que Deus vai te dar a vitória. É aqui que você tem o teu livramento. É aqui que Deus te guarda. É aqui que a unção permanece sobre a tua vida. Veja como Davi vai degringolar agora na sua vida espiritual. Quando o rei de Gate fica desconfiado de Davi e resolve investigar, e chama aqui esse Davi. Se ele é esse homem, ele é aquele que matou Golias, ele é aquele que venceu os nossos exércitos, traga Davi até mim. E Davi temeu muito. E olha o que Davi vai fazer na hora que ele chega na frente do rei. Versículo 13. Estamos em Samuel 21, 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Quando falaram: pede aí esse Davi, leve até a presença do rei, porque se ele é esse herói de Israel, nós temos que acabar com ele. Davi não está mais confiando em Deus. A partir do momento que ele atravessou a fronteira, saiu do território abençoado, do lugar que ele deveria estar, ele não está mais confiando em Deus. E a atitude que ele vai demonstrar agora é uma atitude que eu diria para você, nem humana, é de louco mesmo. Quando ele chega na presença do rei, ele já sabendo que ele está numa fria, ele não pode mostrar que ele é um herói nacional. Então ele começa a espumar, ele retorce a mão assim, fica babando pelo canto da boca, escorrendo na barba, e fica fingindo que é doido. Olha só, Davi está babando, todo torto na frente. E o rei fala: esse daí é o campeão de Israel. E Davi babando na barba, escorrendo a saliva. Por que ele está fazendo isso? Passando por louco. Olha, meu querido, você pode achar engraçado. E até foi uma saída, vamos dizer, humana. Uma saída, sei lá, que ele pensou na hora, porque ele se viu num aperto. Mas ele ficou com medo. E ele resolve passar por doido. Isso está aqui no currículo de Davi. Um homem, herói nacional, se fingindo de louco. Queridos, o dia que você se fingir de louco, não vai ser para enganar o ímpio, não. Vai ser para ganhar almas para o Senhor Jesus, como fez o apóstolo Paulo. Quando alguém falar para você: você é louco de estar indo na igreja? Aí sim. Aí você diga: eu sou louco sim, mas eu sou louco por Jesus Cristo. Eu sou louco pelo Filho de Deus. Eu sou louco pela palavra de Deus. Aí sim. Mas Davi está fora já do território da bênção, e ele só consegue um livramento através de um artifício humano. Não é de Deus isso. Você acha que Deus quer que você finja que é endemoniado? Você acha que Deus quer que você finja que é louco? Você acha? Deus quer que você tenha coragem. Era para Davi chegar na frente desse rei e dizer o seguinte: olha bem, eu sou o campeão de Israel e sou ungido de Deus. E se vocês me tocarem, vocês vão morrer. Era isso que ele devia ter dito. E eu duvido que alguém iria tocá-lo. Mas ele não apelou para o poder de Deus. Ele apelou para a sua própria sabedoria. E ele se faz de louco, começa a espumar, babar e fingir que é doido. Então disse Aquis aos seus criados, estou no versículo 14: eis que bem vedes que este homem está louco.
Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este que fizeste doidices diante de mim? O rei Aquis falou, não quero. O que aconteceu? Mandou ele embora, porque eu já tenho louco demais no palácio. Eu já tenho muito louco no meu reino. Quer dizer que o artifício de Davi não preservou a proteção que ele queria. Qual a proteção que ele queria? Ficar escondido no palácio enquanto Saul perseguia no território de Israel para matá-lo. Quer dizer que agora ele vai ser expulso do palácio e não adiantou nada o que ele fez. O que isso quer dizer? Que ninguém consegue ser feliz usando o artifício humano. Amém, igreja? Ninguém pode ter livramento ou proteção usando a sua própria inteligência, a sua própria sabedoria. Mas agora no capítulo 22, nós já lemos inclusive o versículo 1, a gente vê que Davi vai para um outro lugar e vai entrar dentro de uma caverna, a caverna de Adulão. É dentro da caverna que Davi agora vai buscar a Deus, porque ele está totalmente só. Ele pensa assim, em Israel, Saul quer me matar, porque cantam que eu matei 10 milhares. Ele está com inveja, com ciúme e quer me destruir. Fui lá no território vizinho do rei Aquis e ele também quase me matou. Pelo mesmo motivo. Ficaram cantando que eu já matei 10 milhares. E agora estou dentro dessa caverna. E é dentro dessa caverna que Davi começa a buscar a Deus. Quantos dias ele vai ficar aí dentro? A palavra não nos diz. Mas ele está agora dentro da caverna, buscando o verdadeiro Deus, buscando socorro. Agora ele começa a orar. Ele dobra o joelho e vai orando, orando muito, suplicando muito ao único que pode protegê-lo. E veja como as coisas começam a dar resultado novamente. Diz aqui a palavra que os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ele. Amém, igreja? Então ele já não está sozinho. A família já chegou. Agora ele está com a família. Por quê? Porque ele estava orando. Você tem parentes fora da igreja? Você gostaria que eles viessem para cá? Amém? Então o que você tem que fazer? Você tem que orar. E ainda que eles não queiram vir, você pode aguardar. Porque em nome de Jesus, a tua oração vai subir até o trono de Deus. E Deus vai dar uma ordem a teu respeito sobre toda a tua família. E a tua parentela vai vir a teu encontro em nome de Jesus Cristo. Aqui na casa de Deus. Você vai orar e a tua família vai ouvir e virá. Amém? Davi não está mais sozinho. E agora, Davi vai servir para atrair as escórias de Israel. As piores pessoas que há em Israel irão se encontrar com ele. Vamos analisar que tipo de pessoa vai procurar Davi. Ele continua na caverna de Adulão. Ele continua naquele local. Versículo 2 diz assim: e ajuntou-se a Davi todo homem que se achava em aperto. Quer dizer, em aflição. E todo homem endividado, pessoa que naquela época devia, ela tinha que ser vendida como escrava. E Davi está atraindo pessoas devedoras, pessoas que iriam se tornar escravas, mas que se rebelaram e fugiram do compromisso. Estão agora também os endividados se reunindo em volta de Davi. E todo homem de espírito desgostoso. Só traste. Coitado de Davi. Só gente ruim. Você percebeu? Veio aqui algum professor, algum militar, algum estudioso, algum pai de família, algum homem de bem. Só gente que estava na pior. Ele está atraindo esse tipo de pessoa. Veja, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E Davi se fez chefe daqueles 400. Por quê?
Por que Davi se fez chefe daqueles 400? Porque ele também estava na mesma situação. Ele estava em aperto. Ele também era um homem que estava endividado com o reino de Saul. A vida dele já tinha sido vendida por Saul. Saul estava pagando gente para matar Davi, oferecendo promoções para quem matasse Davi. Davi tinha uma dívida que Saul não queria perdoar, era a dívida do sucesso. Ele estava endividado também, ele era o maior de todos os endividados, a vida dele foi vendida por nada. E todo homem de espírito desgostoso, Davi era o homem mais desgostoso, porque ele confiou em Saul. Saul tinha dito: olha, você vai ser o meu campeão, você vai ser o segundo no meu reino, eu vou te dar a minha filha para casar com você. Chegou na hora de cumprir, ele pegou a filha, fez casar com outro. E Davi, passa a ser um homem desgostoso porque foi traído, porque aqueles que eram seus aliados agora queriam a sua vida. E entre a sua própria família, as pessoas o haviam abandonado. E as pessoas do seu próprio reino, cidadãos de Israel, queriam a sua morte. Ele era o mais desgostoso de todos os homens. Mas ele está dentro da caverna e ele está orando. E ele atrai até ele todas estas pessoas. E ele se fez chefe de todos eles. Porque ele é o maior atormentado. Ele é o mais desgostoso de todos. Ele é o mais endividado de todos. Então ele passa a ser chefe daquela escória. Preste atenção. A escória de Israel. Pessoas que ninguém queria, agora se juntaram com Davi. E eu quero te mostrar o significado disso. Acompanhe comigo. A caverna de Adulão. Foi só a partir dali que Davi atraiu a sua família. E depois tudo bem que atraiu 400 que não valem nada. Mas ele atraiu, porque ele estava dentro da caverna. Acompanhe comigo. Se você continuar lendo a história de Israel, você vai ver que Davi, com esses 400 homens, vai levantar o Estado de Israel. Ele vai conquistar a cidade de Jerusalém definitivamente. Jerusalém comemorou há pouco tempo 3.000 anos, porque foi conquistada por Davi e por esses 400 homens desprezíveis. Davi, ele vai continuar fugindo de Saul, tendo esse bando de degenerados atrás dele. Mas é com esse bando imprestável que ele vai transformar Israel numa grande potência militar. É através desses 400 que Davi vai se tornar o rei mais poderoso que Israel já teve em todos os tempos. Você está compreendendo isso? Porque aqueles 400 que não valiam nada, se apoiaram em Davi. E Davi, na verdade, ele estava já com a unção de Deus. Querendo dizer o seguinte, que Deus iria cumprir o plano com Davi, que Davi um dia seria rei em Israel, e aqueles 400 que não valiam nada, iriam se tornar os 400 valentes de Davi. Iriam se tornar 400 pessoas importantíssimas, heróis em Israel, porque estavam juntos de Davi. Então acompanhe comigo agora. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, um dia também cercado pelos inimigos, ferido pelos inimigos, fora da cidade, fora da sua fronteira, ele foi crucificado e morreu na cruz do Calvário. E pegaram o seu corpo inerte, sem uma gota de sangue, e levaram também para uma caverna e colocaram dentro da sepultura. E ali ele ficou dentro da sepultura por 3 dias e 3 noites. Muito bem. Enquanto o Senhor Jesus estava morto ali, alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual. Nós sabemos pelo Evangelho mesmo que Jesus foi até as profundezas do inferno e arrancou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi pregar aos espíritos que estavam em prisão. Mas o mais importante aconteceu no 3º dia, e todos os evangelhos dizem a mesma coisa. Depois de 3 dias que ele estava dentro da caverna, não a caverna de Adulão, mas aquela caverna que se transformou no seu sepulcro, 3 dias depois houve um terremoto muito grande.
um anjo desceu do céu, a pedra do sepulcro foi removida e Jesus Cristo ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele atraiu todos para si. Ele atraiu a sua família, atraiu sua mãe, Ele atraiu seus amigos e Ele atraiu para si a escória da terra. Eu não tenho vergonha de dizer isso, igreja. Jesus, depois de ressuscitado, Ele atraiu para si a escória da terra. E eu não quero que você se ofenda com isso, não. Porque eu também fiz parte dessa escória. Eu era um lixo, um farrapo humano, eu não valia nada. Eu estava endividado, eu estava em grande aflição, eu estava perdido, atormentado, a minha vida perseguida, eu não valia nada. Mas um dia eu olhei para aquela caverna e eu vi que ela estava vazia, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E eu fui me encontrar com Ele, e Ele restaurou a minha vida. E eu sabia que Ele ia me fazer rei e sacerdote do seu reino. Você que hoje está me ouvindo, você pode ser a pior escória do planeta. E quem estiver ouvindo pelo rádio, traficantes, bandidos, pessoas vis, pessoas criminosas, escutem bem, pessoas endividadas, pessoas que estão perdidas, destruídas pelo vício, ainda que ninguém dê nada para você, Jesus Cristo deu a vida para que você tenha vida de verdade. Ele deu tudo por você, Ele vai te restaurar, ainda que o mundo te despreze, você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Aqui nesta caverna, nós vemos que Davi se tornou uma bênção para esses 400 homens. E ele se fez chefe de todos eles, porque ele era o pior de todos. Você sabia que Jesus, ele se fez o pior de todos para ser o melhor para nós? Veja comigo ali no profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 3 até o 5. Está escrito o seguinte: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, homem aflito, coitado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele era o mais indigno entre os homens. O mais indigno, ele se fez o mais indigno para ser chefe de todos os indignos da terra. Amém? Eu não sou digno da bênção de Deus. E Jesus se fez o mais indigno dos homens para que ele fosse o nosso chefe. E diz o versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele se fez o mais indigno, ele se fez o chefe de todos nós. E ele nos atraiu até si. E a partir daí, junto de Jesus, nós ficamos andando com ele e estamos andando com ele. E eu quero convidar você que está desprezado, você que é desprezada, você que se sente indigno e indigna, eu quero te convidar para andar com Jesus Cristo, para andar junto com Ele, como aqueles 400 indignos miseráveis andavam com Davi. E o que Davi fazia por eles? Davi protegia, Davi tinha estratégia de guerra, Davi tinha estratégia política. Davi agora na direção de Deus, dentro do território de Deus, ele sabia como agir. Então aqueles 400 que não valiam nada, foram valendo cada dia mais. Mas eles andavam com Davi. E o dia que Davi se tornou rei, todos eles se tornaram ministros e mandantes no reino de Davi. Se você andar com Jesus Cristo, se você não sair de perto dele, se você não desistir dessa jornada, se você nunca negar o Senhor Jesus, se você continuar andando junto dele, por onde ele for, Jesus vai te proteger, Jesus vai te alimentar, Ele vai curar tuas enfermidades, Ele vai te guardar, Ele vai lutar as tuas guerras,
E quando Ele instalar o seu reino neste mundo, quando o milênio começar, você vai reinar com Jesus Cristo. E quando os 1000 anos se acabarem, você vai reinar com Jesus Cristo para sempre. Fica com Ele, não desista dele. Ainda que você não valha nada, você vai ser feito sacerdote e ministro de Deus. Davi vai ser esta bênção. Mas aqui quem olha para ele, ele é o mais atormentado de todos. Hoje você olha para Jesus, o que você vê? Você vê apenas profecia. Você contempla apenas fatos que ainda não se cumpriram. Mas por acreditar, você vai ficar junto com Jesus até o fim. Amém, igreja? Davi, quem olhava para ele não dava nada. Morando em cavernas, andando pelo deserto, sem comida, fugindo. Quem olhava para o bando de Davi, o que pensava de Davi? É um maloqueiro. Olha o tipo de companhia de Davi. Olha com quem que Davi anda. Davi só anda com devedores, com homens aflitos, anda com a escória de Israel. Olha com quem Davi anda. E não falaram tudo isso de Jesus? Olha, Jesus ele entra para comer na casa de pecadores. Olha, Jesus anda com prostitutas. Olha, Jesus anda com ladrões. E Jesus um dia, vendo que as pessoas o criticavam pelas companhias que ele atraía, Jesus disse assim: os que têm saúde não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus, Ele veio buscar e salvar. Se você está perdido, é com você que Ele está falando agora. Jesus tem prazer de andar com as piores pessoas. E Ele jamais é influenciado por elas, ainda que Ele se faça pior do que elas. Na verdade, Ele retira das piores pessoas tudo que elas têm de ruim e Ele coloca sobre si. Ele leva toda a escória, todo o lixo que a pessoa tinha, todos os pecados, doenças e tormentos, e Ele tira da pessoa e lança sobre si. Mas Jesus é tão santo que tudo aquilo é consumido imediatamente. E as pessoas que andam com Jesus também são santificadas por Ele. Quem olhava para Davi não dava nada. Quem olhava para o bando de Davi também não dava nada. Quem olha para nós, as pessoas passam de carro e de ônibus lá fora e ninguém dá nada por nós. Mas nós somos aqueles que iremos receber a coroa da justiça. Nós vamos receber a coroa de glória. Nós sabemos a quem nós estamos servindo. Nós sabemos por que nós estamos aqui nesta noite. Você está feliz por estar com Jesus? Amém? Eu também. Porque eu não valia nada. E agora, se eu valho alguma coisa, o mérito não é meu. Porque eu não fiz nada para ser melhor. Jesus que fez tudo para que eu fosse melhor. Se você está na pior, não se preocupe. Jesus já fez tudo para que você fique melhor. Ele vai levantar a tua vida, Ele vai te restaurar, Ele vai te dar vida de verdade. Ele vai te fortalecer grandemente. E quando a gente conversa com as pessoas lá fora, as pessoas chegam a dizer coisas desse tipo: se Jesus voltar, é capaz de crucificarem Ele de novo. Não é que as pessoas falam isso? Se Jesus voltar, é capaz até de ignorarem Ele outra vez. Isso é o que as pessoas pensam lá fora. Porque veem Jesus como um coitadinho. Assim como olhavam para Davi na frente daqueles 400 homens e ninguém dava nada para Davi, mas ele ia ser o melhor rei que Israel já teve. Ele ia ser o rei mais poderoso que Israel já teve. Quem olha para Jesus, tadinho, carregando a cruz, sangrando na fronte por causa da coroa de espinho, açoitado com as costas vertendo sangue, o rosto inchado, o nariz torto, o supercílio inchado, o olho roxo. Quem olha para ele o despreza, coitadinho. Olha o que fizeram com o Filho de Deus, o único que pregou o amor. Olha a recompensa que deram para ele. Todo mundo vê Jesus como um coitadinho. Mas ele se fez coitadinho para ser chefe de todos os coitadinhos. Amém? E eu era um coitadinho, você era um coitadinho, uma coitadinha. Mas Jesus se fez de coitadinho. Mas não é esse o papel final dele, não. Eu quero que você leia comigo na carta
que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha que coisa tremenda. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glória! Jesus não é um coitadinho, não. Ele é o maior de todos. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Se você andar com Jesus, você poderá até parecer um coitadinho aí para o mundo aí fora. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tudo bem, vão olhar para a gente e vão ver a gente como um coitadinho, não tem problema nenhum. Porque aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer também conosco. Agora, para você ver a importância de Jesus e para a gente já ir terminando a mensagem, veja Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 13. João está vendo coisas gloriosas lá em cima. Está escrito assim: e ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Todo o céu, igreja, está reverenciando o Senhor Jesus. Toda a terra reverencia o Senhor Jesus. Ainda que as pessoas não saibam nem reconheçam, Ele é aquele que foi colocado à direita de Deus, que recebeu todo o poder no céu e na terra. E é este Jesus poderoso que vai andar na tua frente para te dar vitória contra o inimigo, para curar a tua enfermidade, para abençoar a tua vida, para resolver os teus problemas e para dizer: não temas, porque eu estou contigo. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, o teu ajudador, eu sou aquele que te fortalece, eu sou aquele que te dá vitória. O meu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tem outro maior do que Ele, não há ninguém acima dEle. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o que tem poder para te exaltar, te levantar, Ele é o que tem poder para te curar, para te livrar. Ele é aquele que pode fazer da tua vida uma bênção de verdade. As pessoas que andavam com Davi eram a escória de Israel. E a pessoa, para andar com Jesus, tem que reconhecer que é uma escória. A pessoa tem que reconhecer que é pecadora. Porque Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ele disse: eu não vim chamar os justos, eu não quero junto de mim homens e mulheres que digam eu sou justo. Esse tipo de gente Jesus não quer atrair. Aqueles que estão batendo no peito e dizendo eu sou justo, eu sou bonzinho, afinal de contas eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não uso drogas, eu sou trabalhador. Esse tipo de gente Jesus está dispensando. A primeira condição para alguém andar com Jesus é a pessoa reconhecer: eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu sou uma pessoa miserável. Aí o Senhor Jesus vai dizer aquilo que Ele fala lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Jesus está chamando pessoas que estão na pior, pessoas que estão com a vida destruída, pessoas que estão endividadas. Pastor, eu não tenho dívida. Tenho sim, você tem uma dívida tão grande que você não pode pagar. Os teus pecados, eles vão ser exigidos. E você, com esses teus pecados, a tua dívida vai ser cobrada e você vai ser aprisionado. Aqueles homens que seguiram Davi, os endividados, eles fugiam, mas se eles fossem apanhados, eles se tornariam escravos. Toda pessoa que está em dívida de pecado, um dia vai ser aprisionada, escravizada no inferno. Você tem dívida sim, você não pode pagar esta dívida. Um dia trouxeram um homem paralítico na frente de Jesus e Jesus olhou para ele e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E todos começaram a zombar de Jesus e a dizer: quem ele pensa que é para falar que ele perdoa pecados? Quem ele pensa que é? Ele pensa que é Deus? E lá em Marcos capítulo 2, verso 10, Jesus disse assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta-te e anda. E o paralítico foi curado na hora. Ele fez aquele milagre para provar que ele tinha poder para perdoar pecados. Só Jesus pode perdoar a tua dívida com Deus. Não adianta, Deus não aceita outro tipo de pagamento, nem caridade, nem você ser bonzinho, nem o sangue de outra pessoa, ainda que tenha sido uma pessoa santa. Deus não aceita o sangue de outra pessoa, e eu quero frisar isso. Se você é devoto de São João Batista, São João Batista foi degolado, a cabeça dele servida numa bandeja para Herodes. O sangue de João Batista foi derramado por causa do Evangelho. Mas não adianta, Deus não quer o sangue de João Batista. O apóstolo Paulo foi um santo homem de Deus, que viveu no passado. Também foi decapitado na prisão, cortaram a sua cabeça fora e o seu sangue jorrou dentro da sala de execução. Mas se você falar: eu sou devoto de São Paulo, meu Deus me ajuda, perdoa as minhas dívidas, Deus não aceita o sangue de Paulo. E se você é devoto de São Pedro, e você quer confiar no sacrifício de Pedro, Pedro foi um santo homem de Deus que viveu no passado, morreu por causa do Evangelho, crucificado de cabeça para baixo, também crucificado, também Pedro derramou o sangue numa cruz. Mas se você chegar diante de Deus dizendo: ó Deus, perdoa os meus pecados pelo sangue de Pedro, Deus vai rejeitar o sangue de Pedro. Ainda que Pedro tenha sido uma bênção, ainda que ele tenha derramado sangue pelo Evangelho, Paulo, João Batista, Tiago e muitos outros que morreram à espada por causa do Evangelho e derramaram sangue por causa do Evangelho. Não adianta você chegar dizendo: este é o meu padroeiro, este é o meu protetor, este é o meu intermediário, este é o meu ajudador. Não adianta você chegar apresentando o sangue deles. Por quê? Por quê, pastor? Porque o único sangue que não tem pecado, o único sangue que tem poder, o único sangue que não está coagulado nem ressecado, o único sangue que está vivo pelos séculos dos séculos, é o sangue de Jesus Cristo. Não existe outro sangue. O único que pode te perdoar, o único que pode apagar as tuas dívidas é o Senhor Jesus. Quando Davi estava lá, ele trouxe para si todos que estavam em aperto, todos que estavam endividados e todo que estava com espírito desgostoso. E todos estes só encontraram perdão das dívidas, só encontraram paz, segurança, só encontraram alegria de viver quando ficaram junto de Davi. E é lógico que isso é uma figura, porque a gente sabe que a alegria destes homens durou só durante o reinado de Davi, mas é uma comparação, porque este que nós estamos falando para você, ele não é um rei temporário, ele é um rei permanente. O seu reino nunca tem fim. Se você se achegar junto dele, você vai receber o alívio que está buscando. Você que é uma pessoa que está nessa situação, em aperto, em aflição, você que está endividado com tantos pecados e você que está com seu espírito desgostoso, Jesus, ele se fez o mais indigno
era o mais desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondiam o rosto, nós não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele saiu da caverna. Ele não ficou preso na caverna, não. Jesus, ele ressuscitou e está vivo. E ele disse, eu depois que morrer, todos atrairei a mim. Se você quer deixar de ser uma pessoa desgostosa de espírito, se você quer deixar este aperto em que você se encontra, esta aflição, se você quer ficar livre destas dívidas, se você quer estar seguro, ainda que ninguém dê nada pela tua vida, então você precisa vir ao encontro do Senhor Jesus. Assim como Davi usou 400 homens desprezados para fazer de Israel a maior potência do Oriente Médio e fazer o melhor reinado que Israel já teve, também Deus quer usar você. Deus quer te usar. Se você vier ao Senhor Jesus, não importa quão foi desprezível a tua vida, não importa tudo que você já fez de errado, não importa em que situação você está, tudo que você precisa fazer agora é reconhecer, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa pecadora, eu realmente fiz coisas erradas, estou fugindo da justiça, fugindo até hoje da justiça de Deus. Mas agora eu vi que o próprio Deus colocou para mim uma saída. Ou melhor dizendo, uma porta que é a saída. Porque Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á e sairá e achará pastagens. Jesus é a porta de entrada e Jesus é a porta de saída. Quem entrar por mim, salvar-se-á e sairá e achará pastagens. Você que quer uma saída para esse aperto que você se encontra. Você que quer uma saída para esta aflição. Você que quer uma saída para esta dívida que você está. Você tem que primeiro entrar pela porta. Aqueles 400 homens desprezados encontraram o que buscavam em Davi. Mas Jesus é superior a Davi. Porque o túmulo de Davi está até hoje em Jerusalém. Está lá uma sepultura, um esquife. E dizem, aí dentro está o corpo do rei Davi. Visitamos o túmulo de Davi em Jerusalém. O sarcófago de Davi com a bandeira de Israel colocada em cima. Mas este outro que nós estamos dizendo, para você se juntar a ele, nós estivemos também no seu sepulcro. E o seu sepulcro está vazio. Não tem nenhum defunto lá dentro. Ele está vivo. E mais ainda, ele está aqui neste lugar. E você pode vir e se juntar a ele. Ainda que você seja a pessoa mais desprezível da terra. Pastor, mas nem a minha família me quer. Nem os meus parentes me aceitam. Os meus amigos viram o rosto quando passam para mim. Os meus colegas zombam de mim, me desprezam. Os meus vizinhos me ignoram. Os meus filhos me desprezam. Pastor, e é com razão, porque eu sou uma pessoa desprezível. Não importa. Ainda que todos te desprezem, ainda que todos te abandonem, o Senhor Jesus, ele diz assim, todo aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Jesus não vai te rejeitar. Jesus não vai te desprezar. Tudo que você precisa fazer é dizer, eu quero me unir ao Senhor Jesus. Reconheço que eu sou desprezível, reconheço que eu sou pecador, sou pecadora, mas eu quero me juntar ao Senhor Jesus. Se você manifestar a tua vontade agora, o Senhor Jesus vai te receber. Porque não é você que vai aceitar Jesus, é Jesus que vai te aceitar. Se
Se você reconhecer isso, se você reconhecer que é pecador e pecadora, se você falar, eu quero me juntar ao Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ele, Ele vai te receber, de maneira nenhuma Ele vai te rejeitar. Por isso eu pergunto agora, quantas pessoas neste momento querem se juntar ao Senhor Jesus, pessoas que reconhecem que são pecadoras, mas que querem se juntar a Jesus, querem entregar a sua vida para Jesus? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alta a sua mão. Você que quer entregar sua vida para Jesus, ergue mais alta a tua mão. Muito bem. Todos vocês que ergueram as mãos, não importa o quanto você se autodespreze, você não vai ficar aí no teu lugar. Você vai vir aqui para frente agora, porque o Senhor Jesus vai te restaurar e Ele vai te transformar. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Venham. Você sabia que aqueles 400 que se juntaram a Davi também eram pessoas de Israel? Eu quero dizer com isso o seguinte, que eles eram da religião de Davi, mas se fizeram pecadores, desprezíveis. Você que é aqui desta igreja ou de outra igreja, não importa, mas você reconhece que pecou. Pastor, eu pequei, eu fiz coisas erradas, eu agi mal e eu quero me juntar a Jesus, eu quero pedir perdão. Você que está aqui na igreja, desta igreja ou de outra igreja, ou você que estava afastado, afastada e hoje veio aqui pela primeira vez, visitou, esta palavra está falando com você. Venha se juntar ao Senhor Jesus, porque Ele vai restaurar a tua vida. Você que sente esta chamada, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome do Senhor Jesus. Venha para cá. O Espírito Santo de Deus está falando para você vir. Venha. Mas tem muito mais. O Espírito Santo me deu o dom de discernir para que você não seja enganado pelo diabo. Não é para você consertar a tua vida aí na poltrona, não, nem na cadeira que você está. Você pensa que você pode fazer esse conserto aí? Não, você tem que vir aqui junto do altar. Você tem que vir aqui na frente e dobrar o teu joelho. E o Espírito Santo está me mostrando que tem muita gente que precisa vir aqui na frente para pedir perdão, para se consertar. Você não vai me contar teu pecado e nem quero saber isso. Não é isso não. O Espírito Santo está dizendo que você tem que vir aqui na frente, porque Ele vai agora transformar a tua vida. Venha. Venha do jeito que você está. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Sabe, eu queria parar. Eu queria já orar com todos vocês aqui na frente. Mas o Espírito Santo, Ele quer que você que está aí no auditório da igreja, ouvindo esta palavra, ouvindo esse chamado, Ele quer que você saia do teu lugar e venha aqui para frente também, porque Ele vai te incluir nesta bênção em nome do Senhor Jesus. Não se envergonhe não, venha aqui para frente. Se você pecou, se você está em pecado, venha aqui para frente em nome de Jesus. Se você se autodespreza, venha aqui para frente. Isso, venha. Isso, venha, venha correndo. Isso, venha. Porque o diabo não vai te enganar. Venha. Muito bem, agora nós vamos orar. Dobra o teu joelho comigo aqui na frente. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Todos orem comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu sei que apesar
do mundo me desprezar, o Senhor jamais me desprezará. Meu Pai querido, meu Deus amado, eu venho oferecer a minha vida no teu altar e me render, me entregar ao Senhor Jesus e pedir o perdão dos meus pecados. Pai, perdoa agora as minhas iniquidades e restaura a minha vida, porque eu estou junto do Senhor Jesus e eu tenho certeza que a minha vida vai ser de uma tal maneira abençoada que eu vou me tornar uma nova pessoa. Eu tenho certeza, meu Deus, que o sangue de Jesus é o único que tem poder para me purificar de todo pecado. Pai Santo, Pai querido, Deus amado, faz esta obra e escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida e me abençoe para sempre. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.